Então, fala meus jovens, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Márcio, trazendo mais uma aula de artes para a turma do 7º ano. E aí meus jovens, perceberam que eu estou usando a máscara? É o seguinte, eu vou retirar ela aqui, meus jovens, porque eu estou na minha casa e todos os objetos já foram higienizados. Mas eu quero dizer para vocês que eu estou me cuidando e quero desejar que você também tome os devidos cuidados, tá bem, gente? Os hábitos de higienização e cuidados vocês têm que levar aí na sua educação para o resto da sua vida. Então se cuide e cuide das pessoas que você ama, tá bem? Então vamos para a aula. É o seguinte, meu jovem, na aula de hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre algumas técnicas de pintura, chamada de técnica da perspectiva. E é o seguinte, essa técnica consiste em simplesmente você dar a um determinado desenho uma perspectiva de profundidade, algo tridimensional. Muito antes, meu jovem, de acontecer os filmes em 3D, a representação em pinturas em perspectiva tridimensionais já acontecia, como a gente vai ver aqui agora, que essa técnica ela foi desenvolvida no Renascimento, naquele período que nós estudamos, onde estava na tendência um antropocentrismo, em que o homem agora seria a medida das coisas. Inclusive, as várias obras que nós vamos analisar vêm desse período. Então vamos lá analisar. Primeiro, essa obra ela está trazendo aí a representação da Santa Ceia de Leonardo da Vinci. Observe no quadrado de cima que foi traçada uma linha vermelha. Essa é chamada a linha horizontal. Então, meus jovens, toda pintura de perspectiva utiliza esses traços. Por quê? E na figura de baixo, vocês veem que existe um ponto central na imagem, que está concentrado em Jesus, porque todos os discípulos dele estão observando ele. E observe que esse ponto onde todas as retas geométricas aí se encontram é chamado de o ponto de fuga, que é, meu jovem, para onde os nossos olhares são direcionados. Então, nessa figura da Santa Ceia, nós vemos que o ponto de fuga dele está concentrado em Jesus. Observe que atrás também, nessa sala onde eles estão, é representado as janelas e as portas que estão bem atrás deles, em escala menor. E isso dá a noção de uma perspectiva tridimensional. Então, meus jovens, essa segunda obra aí é chamada de Entrega das Chaves a São Pedro. Lá no fundo, você vê a igreja, a Basílica de São Pedro. E aí o seguinte, eu quero que você observe que na figura de cima não está tendo nenhuma marcação, como a linha horizontal, nem o ponto de fuga. Já na figura de baixo, você observe que todos os olhares, todos os traços estão apontando para o ponto de fuga, que é aonde? Na porta de entrada da igreja. Então observe que quem está no primeiro plano é desenhado de forma maior, enquanto quem está no plano de trás é desenhado em forma menor, dando essa perspectiva de uma escala tridimensional. E agora, meus jovens, uma obra bem curiosa também dessa época. Essa obra é chamada de As Meninas. E observe que, nessa obra, o pintor teve os devidos cuidados para desenhar dentro de uma sala, principalmente, observe lá o ponto de fuga, que fica na porta de trás, onde tem uma pessoa entrando. Então, um fato curioso é que existe uma criança, aqui está próxima aí ao cachorro, que está olhando para o espectador, ou seja, quem olha para a imagem, ela simboliza como se estivesse olhando para você. E o pintor aí do outro lado, ele está segurando sua paleta de tintas e está de frente para uma tela. E sabe quem ele está pintando? O observador da imagem. Então veja, o próprio pintor se desenhou em sua obra, dando um aspecto ainda mais de perspectiva. E agora, meus jovens, a gente vai analisar algumas obras que se tem hoje em dia no mundo contemporâneo, obras de grafite que usam essa perspectiva em 3D. Vamos ver aí como os artistas usam a técnica da perspectiva para deixar seus grafites mais atraentes. Então vamos lá. E aí, meu jovem, é o seguinte, esse caracol gigante que está simbolizando aí como se estivesse subindo no banco, na verdade, ele está totalmente pintado no chão, onde não tem nada além de uma pintura que foi desenhada sob a perspectiva desse ângulo. Então, se você observa de outro ângulo essa pintura no chão, ele não vai trazer essa ilusão de que ele está subindo no banco. E vamos ver agora a obra seguinte.
essa aí da lagosta com uma criança. A lagosta foi desenhada em terceira dimensão sob esse ângulo. Então, dá a impressão de que ela está cortando uma tigela e nessa tigela, no centro dela, colocaram um bebê, que esse bebê é de verdade, tá, gente? Como se ele tivesse aí no centro dessa bandeja. E aqui, meu jovem, a gente vê essa obra altamente interessante, porque isso aí é uma calçada de uma rua que foi pintado como se tivesse um precipício com uma queda d'água. Ou seja, tudo isso aí é o chão, meu jovem. É a calçada que foi pintada sob uma perspectiva que desse determinado ângulo de onde foi tirada a foto, ela representa como se fosse um precipício. Interessante, né, meu jovem? E agora, para nós finalizarmos a nossa aula, eu vou deixar para você o desafio da perspectiva. Então você aí na sua casa, você vai tentar fazer, independente do desenho que você fizer, tentar fazer esse desenho sobre o conceito da perspectiva. Então observe que todo desenho, você primeiro vai definir qual é o seu ponto de fuga, o ponto onde todas as retas vão se encontrar nele. Você vai ter que definir também a linha horizontal. E observe nesse desenho que as árvores, ela é desenhada tocando o seu limite na linha horizontal de cima. Então ela vai diminuindo, assim como os prédios vão diminuindo, e a estrada vai se fechando, se encontrando, dando uma perspectiva de tridimensionalidade. Então é isso, meus jovens. Esse é o desafio da semana para vocês. Eu desejo para vocês uma boa semana, boas aulas e até a próxima. Fiquem com Deus.